Como diminuir o risco da prótese deslocar do lugar? Fala aí pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área do quadril e esse é um vídeo sobre uma das complicações temíveis da prótese de quadril. Uma das complicações mais temíveis é o deslocamento, ela se deslocar do lugar, que é o chamada luxação. Muitos falam luxação, foi só uma luxação no punho, no cotovelo, no ombro, que é um termo incorreto para contusão. Aqui a gente está falando de luxação de deslocamento de uma junta, ou seja, a prótese encaixada, ela pode deslocar do lugar. Essa é uma luxação, é uma dor insuportável na região do quadril. Geralmente é uma dor associada a um movimento, às vezes um movimento mais brusco, algum trauma, alguma coisa assim, que tem que dobrar e girar o quadril. E essa luxação, ela dá uma dor terrível, o paciente tem que ir para o pronto-socorro, ele não consegue mais pisar. E essa prótese ela tem que ser colocada no lugar e às vezes até trocada, revisada. Existe a luxação posterior e a luxação anterior. A luxação posterior é geralmente dobrando e girando o quadril, então dobrando, sentando no local muito baixo, cruzando as pernas. E a luxação anterior é esticando a perna para trás, rodando o pé para fora. Tá? A prótese de quadril, ela é uma das melhores cirurgias que existe. Já foi eleita a cirurgia do século. Ela, dos moldes como é feita até hoje, foi criado lá desses moldes mais ou menos por John Shirley. A prótese já existia antes, mas como é feito hoje, é mais ou menos desde 1950. Lá, naquela época, era uma prótese com uma cabecinha bem pequenininha, uma prótese cabeça 22. Hoje em dia, a gente tem tamanhos muito maiores de cabeças, que são um dos fatores para evitar o deslocamento. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho, tá? Um dos melhores fatores para a gente tentar evitar uma luxação, um deslocamento, é colocar a prótese na melhor posição possível, ou seja, o acetábulo na melhor posição possível, o fêmur na melhor posição possível, e testar durante a cirurgia para ver as posições do quadril, para ver se não fica instável em nenhuma posição. Mas existem pacientes que têm um risco maior à luxação, isso também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Para esses pacientes que têm um risco maior, independente de a gente colocar na melhor posição o acetábulo e o fêmur, ainda tem um risco de uma luxação. Então, por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre a prótese de dupla mobilidade. O que é essa prótese de dupla mobilidade e como que ela pode ajudar a gente a prevenir a luxação. Para isso eu fiz um vídeo lá no consultório, vamos até lá, para eu mostrar para vocês, relembrar o que é a prótese de quadril, o que é o acetábulo, o que é o haste no fêmur, o que encaixa no quê, e para mostrar como que a prótese dupla mobilidade é diferente de uma prótese normal. Vamos lá? Eu vim aqui para o consultório para mostrar para vocês o que é a prótese dupla mobilidade, tá? Que aqui eu tenho mais meus modelos, eu consigo mostrar para vocês melhor, que se eu levar para cá esses modelinhos não dá certo, ok? Então, primeiramente, o que é um quadril normal? Quadril normal é esse aqui, ó, a cabeça do fêmur se articulando lá com a bacia, que é o osso do acetábulo, fazendo movimento normal. Então, na artrose de quadril, a gente começa a perder, limitar esse movimento, que é hora de substituir ele e fazer uma prótese total de quadril. Qual que é o modelo mais utilizado? É um acetábulo, que é a parte que vai lá na bacia, tá? O componente acetabular não cimentado, que ele entra sob pressão lá dentro no quadril e pode ir até parafusos nesses buracos, tá? E acoplado nesse acetábulo pode tanto um componente de polietileno, um componente de plástico ali, que é o polietileno, cross-linked ou não, ou um componente de cerâmica acoplado lá dentro desse metal. Também existe a opção de próteses cimentadas. Cimentadas vai direto à superfície, o polietileno cimentado lá na bacia. E também é retirado fora a cabeça do fêmur, e lá dentro do osso, para substituir essa cabeça do fêmur, é colocada uma haste, que ela pode ser tanto cimentada quanto não cimentada, e uma cabecinha. Então esse é a prótese de quadril, a prótese total do quadril, que é o mais utilizado hoje em dia, tá? Prótese dupla mobilidade,
que muda? Em vez desse acetábulo acoplado direto com o plástico ou com a cerâmica, também é colocado um componente acetabular, tá? Só que ele é bem liso na parte de dentro. Então ele pode ser, tá? Tanto não cimentado, que ele tem essas aletas, ou até a opção de colocar parafuso, tá? Ele pode ser não cimentado, que ele vai entrar sob pressão e vai ficar essa superfície lisa aqui. Como ele pode ser cimentado? Ele pode ser um metal que ele pode ser cimentado lá dentro do fêmur, é uma prótese de mobilidade cimentada. E ele pode ser em monobloco, que é esse, ou com uma dupla superfície, que é o mesmo metal aqui que vai lá no acetábulo, parafusado, e é colocado uma superfície de metal ali dentro, acoplado, e ele entra sob pressão. E na parte do fêmur, aqui está a haste que vai lá cimentada ou não cimentada no fêmur. Em vez daquela cabecinha que antigamente a gente começou com a 22, deixa eu mostrar uma cabeça 22. Inicialmente a gente começou com isso aqui, ó, uma cabeça 22 milímetros, bem pequenininha, fixa. Foi para 24, que eu não tenho aqui. Tem 26 também, daí foi para 28 milímetros. 28 se usou bastante, cabeça 28 milímetros, tá? Foi para 36, 32, desculpa, foi para 32 milímetros, ó, 32 milímetros. E foi para 36, tá? 36 milímetros. E hoje em dia tem até 40, 44 milímetros. Então, essa aumento da cabeça femoral é pela qualidade do material, que está melhor hoje em dia, para evitar a luxação ainda. Mas a dupla mobilidade vem para uma cabeça bem maior. Então, essa aqui, uma cabeça 36, e esse é um acetábulo dupla mobilidade para um paciente menor, mas tem até cabeças bem maiores, tá? Então, olha a diferença aqui, olha a diferença daquela 22 lá no começo, ó. A diferença da 22 para essa aqui. Então, isso faz, tá, a nova superfície aqui do quadril para evitar a luxação, para evitar que desloque essa prótese. Porque conforme o movimento, tá, a prótese está lá, bem colocado, o fêmur está aqui. Conforme o movimento, existe um risco de deslocar essa prótese. Com uma cabeça bem maior, é bem mais difícil. Eu tenho que deslocar muito a prótese para sair essa cabeça do lugar. Diferente de uma 22. Uma 22, um pequeno movimento já pode deslocar. Uma cabeça bem maior, é bem mais difícil deslocar do lugar. Além de ter dois movimentos. Vejam que movimenta essa parte de fora e movimenta essa parte de dentro. Essa parte de dentro, que é uma cabecinha também, essa aqui é um tamanho 28, tá? Pode ser tanto em cerâmica quanto em metal, tá? Metal ou cerâmica, e aqui fora sempre um plástico que é um polietileno, tá? Então, um exemplo prático, vou voltar lá para o estúdio para terminar de falar para vocês. Voltando aqui, hoje a gente vê na literatura, nos artigos, nos livros, uma taxa de luxação em torno de 1 a 6%. Tá? Não é uma taxa muito alta, quer dizer, 6 começa a ser um pouco alta demais, tá? Como uma complicação. Mas, enfim, não é uma taxa muito alta. Tem pacientes que têm mais risco para luxação. Claro que na grande maioria das próteses é aquilo que eu falei para vocês, colocar o acetábulo numa posição ideal, colocar o fêmur numa posição ideal, testar no intraoperatório os movimentos, colocar uma cabeça de tamanho maior também vai ajudar a prevenir essa luxação. Então, como eu mostrei, aquela cabeça começou com 22 milímetros de diâmetro, hoje em dia está em 32, 36, às vezes 40. Então, uma cabeça maior ela diminui o risco de uma luxação, mas existem pacientes que são de alto risco. Quem que são esses pacientes? Pacientes com fratura de colo de fêmur, tá? Então quebrou o fêmur ali, precisa colocar uma prótese na urgência.
pacientes que têm uma musculatura muito fraca, muito debilitada, pacientes com alguma doença neuromuscular, pacientes com alguma sequela de fratura, às vezes fraturou o trocânter ali, colocou uma haste que não deu certo, que machucou a musculatura, pacientes com alguma rigidez na coluna muito rígida, ou já parafuso na coluna, como não mexe direito a coluna, vai sobrecarregar o quadril e pode levar um movimento mais amplo do quadril, tendendo a uma luxação, a um deslocamento. Ou pacientes com revisão de prótese. A prótese primária num paciente jovem, ela é bem raro o índice de luxação, porque tem toda a musculatura ali segurando o quadril. Essa prótese gastou, eu vou ter que trocar daqui a 15, 20, 30 anos, a musculatura já está mais enfraquecida, eu vou abrir em cima, então a musculatura já não fica tão boa, então tem o risco maior de uma luxação. Para esses pacientes com maior fator de risco a uma luxação, pensou-se na ideia de uma prótese dupla mobilidade, que tem 2 movimentos, que como eu mostrei ali no consultório para vocês. Essa ideia iniciou na França em 1970, então vejam que não é tão novo assim. Só que lá em 70, os desenhos das próteses não eram tão bons e teve muita falha. Então começou-se lá, mas viu que não era uma prótese tão boa na época. Hoje em dia, com melhorias nas próteses, com mais tecnologia, a gente conseguiu uma prótese muito melhor, com muito menos riscos. Então vejam que inovações em prótese a gente sempre tem que ter um cuidado. Então começou lá em 70, chegou uma inovação, uma prótese que não luxa, mas começou a ter muito outros problemas com desgaste, teve até uma luxação dentro dos componentes. Então com a tecnologia, com a evolução, a gente conseguiu chegar numa prótese com menos risco e mais segurança, que é a prótese de dupla mobilidade que é usada hoje, que é aquela que eu mostrei lá, e está nessa fotinho aqui. Então são vários componentes que juntos eles fazem um movimento melhor do quadril sem tanto risco. Um dos grandes problemas daquelas próteses de 1970 é que aquele plástico ali que eu mostrei, ele estava gastando muito fácil, porque tem uma superfície de contato muito maior. Então se tem uma superfície de contato maior, tem mais fricção. Mais fricção vai gastar o plástico mais rápido. Então o plástico, que é o polietileno mais antigo, ele tinha um desgaste mais rápido. Hoje em dia a gente tem um polietileno cross-linked, que é um polietileno mais duro. Esse polietileno cross-linked, ele tem uma taxa de desgaste muito, muito menor do que aqueles polietilenos antigos, que permitiu uma prótese de dupla mobilidade com mais segurança. Esse polietileno começou a ser comercializado ali pelos anos 2000, portanto, uma boa evolução da indústria nesse quesito. Então a prótese de dupla mobilidade, que nem eu mostrei lá, ela tem 2 articulações. A primeira, a menorzinha, ela vai trabalhar nos movimentos do dia a dia, e a maior, ela vai conforme vai precisar de mais extrema de movimento. Ou seja, aquele movimento extra para dar, a prótese pequena ela vai trabalhar e vai forçar, e a grande vai trabalhar junto. Por isso que ela diminui bastante o risco de uma luxação, que é soltar essa prótese, que é desencaixar essa prótese. Sendo que, na maioria dos estudos, aquela taxa de luxação de 1 a 6%, para dupla mobilidade ela cai para 0,8%, ou seja, não é impossível, ainda pode se deslocar uma prótese de dupla mobilidade, porém em pacientes que geralmente são estudados com um fator de risco maior, então estaria mais naquela faixa de 6%, cai para 0,8%, que é uma boa redução de risco. E as principais indicações que eu falei no começo do vídeo que eu ia falar. A fratura de colo de fêmur, por que é um fator de risco? Porque o paciente com fratura do colo do fêmur, ele tinha um quadril normal antes de quebrar. Ele fazia tudo, se agachava, ia lá, os pacientes aqui carpinavam, pegavam um mato lá embaixo, subiam escadas, subiam árvore. Então ele tinha um movimento normal. Quebrou, colocou uma prótese, ele vai querer ter um movimento normal, diferente do paciente com artrose. O paciente com artrose ele tem uma rigidez maior do quadril, ele tem a musculatura mais contraturada, mais presa, então até ele voltar a melhorar essa musculatura, tá tudo mais cicatrizado. Paciente com fratura, não. O paciente com fratura colocou a prótese no outro dia, na primeira semana, segunda semana, cicatrizou a pele, ele vai querer voltar a fazer tudo de novo. Então é um paciente de maior risco de luxação. Então, às vezes essa prótese dupla mobilidade garante um movimento maior,
é um pouquinho mais de segurança para se evitar uma luxação do quadril. Pacientes com deformidade na coluna, pacientes com artrodese lombar, ou seja, parafuso na coluna, pacientes que já têm um desgaste muito importante na coluna, ou tem uma síndrome hip spine, que é uma diferença ali da angulação da bacia com a pelve. Às vezes, por ter a pelve muito por ter a coluna muito rígida, a bacia ela tem que trabalhar mais para compensar a coluna. Para você sentar, levantar, os dois trabalham juntos. A bacia e a coluna trabalham juntos. Se a coluna está rígida, a bacia ela tem que trabalhar mais e isso pode fazer um movimento excessivo e um risco de uma luxação. Então, pacientes com artrodese lombar, muita deformidade na coluna, podem se beneficiar também de uma prótese do tipo dupla mobilidade. Pacientes com doenças neuromusculares, paralisia em membros, uma força muito diminuída, às vezes muito idosos, também pode se beneficiar de uma prótese dupla mobilidade para diminuir esse risco de luxação, já que a musculatura não aguenta direito. Pacientes de revisão de prótese, eu falei que na revisão toda a musculatura está mais debilitada, já tem uma cicatriz ali, então a gente vai mexer. Tem taxas de luxação pós-revisão de 2 até 11% em alguns estudos. Tem um outro estudo com taxa de 21% de luxação de prótese após uma revisão. Então, às vezes, a dupla mobilidade é uma boa indicação para esses casos. E obesidade também uma indicação relativa, porque a obesidade, às vezes, a gordura faz alguma alavanca, alguma coisa assim. Então, pacientes mais obesos têm também o risco maior de uma luxação. Então, pode ser uma indicação. Essa escolha de implante, ele pode ser feito tanto primariamente, ou seja, eu vou já fazer para um paciente com maior fator de risco uma prótese dupla mobilidade. E alguns implantes, eles permitem a troca. Ou seja, o paciente foi lá, fez uma prótese normal, cerâmica, polietileno, ou metal, polietileno, ou cerâmica, cerâmica. E daí começou a luxar. Luxou uma vez, foi lá, puxou para o lugar, colocou, luxou 2 vezes, luxou 3 vezes. Tem que pensar em reabordar. A posição dos componentes está boa, não tenho que trocar de posição do acetábulo ou do fêmur. Daí uma opção nesse caso é, se o implante permitir, não são todos que permitem, trocar só aquela superfície, ou seja, trocar o polietileno, trocar a cerâmica por uma cúpula dupla mobilidade. Dá para encaixar ali no acetábulo antigo. É uma possibilidade. E por que não fazer para todo mundo? Por que não fazer para todo mundo uma prótese do tipo dupla mobilidade? Porque existem algumas complicações ainda com a dupla mobilidade. Existe a luxação mesmo com esse tipo de prótese, porém bem menor, e existe a luxação interprotética, ou seja, aquela cabecinha é uma cabecinha se deslocar da outra. Isso era em próteses mais antigas, próteses mais modernas, essa luxação interprotética diminuiu muito. Existe a possibilidade de soltar mais íons metálicos, ou seja, todo metal no corpo, depende de todo metal, nem todos, mas o cromo cobalto, ele pode soltar íons de cromo e cobalto no corpo, isso pode ser absorvido pelo corpo e dar uma certa toxicidade. Para a gente tentar evitar isso, usar materiais mais titânio, usar cerâmica, também pode diminuir essa toxicidade de íons de cromo e cobalto. E o principal contra a prótese dupla mobilidade é que pode haver uma soltura mais precoce da prótese. Tanto pelo desgaste, que como eu falei, tem uma área de atrito muito maior, pode ter um desgaste mais acelerado do que uma prótese convencional. Então, paciente jovem, com boa força muscular, a gente sempre prefere a prótese convencional. Pacientes mais idosos, que às vezes, ou com muito risco, que às vezes o desgaste não é tanto um problema, que a prótese, mesmo com desgaste mais avançado, vai transpassar a longevidade do paciente, então, quem sabe a gente usa uma prótese dupla mobilidade. Mas é possível que tenha um desgaste mais rápido do que uma prótese convencional. Certo, pessoal? Então, dúvidas sobre luxação de prótese, sobre prótese dupla mobilidade, me deixa aqui nos comentários. Dupla mobilidade tem vários tipos de prótese que tem. Então tem aquela prótese inglesa que tem dupla mobilidade, tem a prótese alemã que tem dupla mobilidade, tem a prótese
francesa, não existe só um tipo de prótese de dupla mobilidade. Várias empresas têm essa carta na manga para ser utilizado em casos de mais risco. Beleza? Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está com medo de fazer uma prótese de quadril por causa de um risco de uma luxação, conhece alguém que já deslocou essa prótese do quadril, beleza? Me deixa aqui nos comentários, me segue, me curte. Valeu!